Começar então, Tati? Posso começar? Sim? Lógico, é tua, todo mundo aqui, tá entregue, todo mundo entregue nas suas mãos, Tânia. Bom, então nós temos até 9h30, certo? Então quero fazer uma introdução contando um pouco sobre como eu aprendi a meditar, porque como aprendi a meditar e como era a minha relação com a vida antes de aprender a meditar, tem muito a ver com as formas de meditação que proponho, com a abordagem e a filosofia de meditação na qual eu acredito. Eu acredito que pode funcionar também. Então, vamos lá. Realmente é pouco convencional. Eu vejo ao meu redor as pessoas que praticam a meditação, são maneiras muito diferentes, todas válidas, todas lindas, mas eu vou compartilhar um pouco como foi a minha experiência. Eu, assim como muitas pessoas, para mim meditação significava tipo refletir sobre algo, né? Eu vou meditar sobre algo. Para mim, até por muito tempo foi isso e não fazia sentido para mim qualquer conexão com uma pessoa de pernas cruzadas, sentindo um cheirinho de incenso. Então, eu tive uma infância na qual eu tinha muito medo da minha mente. Para mim, trazer o contraste do antes, durante, depois faz muito sentido para falar de meditação. Ou de como me relaciono com a meditação para poder compartilhar alguma coisa. Então, desde pequena, eu sentia muito, 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 muito medo de estar comigo mesma. Eu tinha muito medo dos meus pensamentos. Desde pequena, eu fui uma criança muito sensível e eu passei por diversas religiões. Ou sensitiva, ou posso falar talvez sensitiva, dependendo de o que você acredita. Mas eu passei por diversas religiões para tentar compreender o que era isso. E na igreja católica, alguns podiam chamar de meu anjo da guarda, que me falava coisas, ou mesmo um demônio que me falasse. Na igreja evangélica, podia me falar que era um dom de palavra de conhecimento, saber coisas que outras pessoas não sabiam, o dom da palavra de profecia. Na igreja espírita, podia me falar que isso era mediunidade. Bom, desde muito pequena isso aconteceu. Eu lembro que a primeira vez que aconteceu, eu tinha 7 anos, mais ou menos, 7, 8 anos, quando eu falei para minha mãe, meu tio me chamou para ir a comprar um sorvete, cruzando uma rodovia que estava perto, uma estrada que estava perto de casa, junto com minhas primas, e eu falei para minha mãe que eu não queria ir junto, porque uma caminhonete iria nos atropelar. Aí ela também bem super católica, falou, não, filha, eu vou falar para você não ir. Aí meu pai brigou com a gente e falou, ué, é meu irmão que vai levar a menina, que isso, vai comprar só um sorvete. Eu fui chorando, sabendo que iria atropelar essa caminhonete. Antes de cruzar essa rua, nessa estrada, eu olhei para a caminhonete de longe, eu me soltei da mão da minha priminha, fui correndo e quando dei volta para trás, eu vi minhas primas, meu tio, rodando por debaixo das rodas. Para mim, isso foi, assim, eu lembro que foi muito traumático. Foi a primeira vez que aconteceu. E enquanto a minha mãe, quando descobriu que tinham sido atropelados e que eu não, e que eu tinha avisado, a minha mãe, eu lembro que ela começou a gritar, ah, minha filha, é um milagre, o anjo falou para ela, a Virgem Maria falou para ela, enquanto ela falava tudo isso, eu pensava, eu tinha semeado um pensamento que por algum tempo como chama-se, uma semente germinou e foi se desenvolvendo, que era, nossa, foi a minha mente que fez isso, eu que fiz com que as pessoas fossem atropeladas. Eu não tinha ninguém para me explicar que de alguma maneira, por algum motivo, seja qual seja a tradução da tua crença, religião, filosofia que você acredita, eu não conseguia compreender por que eu, de alguma maneira, eu sabia o que iria acontecer alguns minutos depois. Eu só sei que um ano depois me mandaram no primeiro colégio de freiras e eu estive em 3, 4 colégios de freiras, um atrás do outro, para tentar encaminhar essa santa que iria se beatizar até os 14 anos de idade, 15, 14 anos de idade por aí. Eu tinha certeza que ia ser freira de claustro. Eu ficava todos os recreios da escola na capela, em vez de brincar, eu só rezava. E enquanto a minha família toda acreditava
de que, ok, eu tinha realmente sido escolhida por Deus para dedicar minha vida a Ele. Ninguém sabia que a verdade o que eu tinha e o motivo pelo qual eu queria estar clausurada, clausurada, é porque eu tinha medo de mim mesma e eu queria proteger as pessoas de mim e da minha mente. Durante toda a infância, eu via coisas acontecendo, sabia daquelas, e eu tentando lidar com aquilo, eu tentava criar um monte de rituais que de alguma maneira poderiam aliviar ou se contrapor aos pensamentos que eu tinha. Então, por exemplo, eu lembro que se eu imaginava que um cachorrinho ia ser atropelado, né? Porque vinha muitas coisas até mesmo quando isso aconteceu pela primeira vez, por ser uma tragédia, eu tinha muito medo, especialmente de todas as coisas que eu ia perceber trágicas. Então, muitas coisas trágicas eu ficava sabendo desde antes, desde criança, e eu não tinha filtro em relação a isso. Então, eu falava, as coisas aconteciam, e eu vivia toda a minha infância, até a faculdade, as pessoas me chamando de bruxa. Mas era uma bruxa, não que linda bruxa, não, era bruxa de bruxa, né? Tipo, meu Deus, você vai trazer azar. Eu não via como, sensitiva e tudo mais, não, eu via como algo que eu estivesse lançando isso para as pessoas. Na faculdade, eu lembro que estava fazendo, uma das últimas vezes que aconteceu isso, foi quando na faculdade estava, eu me fiz, primeiros estudos foram de turismo, então eu estava com uma especialista da colonial de Peru, de arquitetura colonial, falando que havia uma sacada colonial muito resistente e que essas sacadas coloniais muito resistentes, elas podiam durar mais 500 anos, que elas não quebrariam. Tinha um homem na sacada, pintando essa sacada, limpando bonitinho, e aí ela falou, olha, isso aqui é feito com uma viga inteira, é super seguro, todo mundo olhando, e nesse momento eu lembro muito bem que estava com toda a minha turma, entre elas minha melhor amiga, Cusi, que até agora é muito amiga minha, e eu olhei e falei assim, ele vai cair. E aí a professora olhou para mim e falou assim, você não acabou de ouvir o que eu falei para você agora? Que isto aqui é realmente... E pá! O negócio cai e ele fica pendurado. Toda a minha sala olhando para mim, bruxa. A forma como eu lidava com tudo isso, a forma que eu tentei dar conta para lidar com tudo isso, foi através de um TOC, transtorno compulsivo obsessivo. Todos os restos que eu fazia ao longo do dia, na entrada, no recreio, na saída da escola, era consequência desse TOC. Eu tinha tanto medo dos meus pensamentos, tanto medo de estar comigo mesmo, tanto medo do que se passava comigo, que eu ficava rezando sem parar para não ouvir nada do que acontecia na minha cabeça. Para tentar me desconectar ao máximo de mim mesma. Então eu estava o tempo todo com medo do que iria acontecer. Eu não tinha percepções do meu corpo, do que estava se passando, eu tinha tanto medo, e essa sensibilidade, ou sensitividade, sei lá como chama, eu entendo e hoje me relaciono dela com que ela existe em todos os planos e dependendo de onde você está vibrando, é o que você vai enxergar. Se você está numa vibração de medo, você consegue ver um plano espiritual acontecendo antes do plano físico, todo o plano espiritual já não aconteceu com você. Isso é mesmo quem não acredita em religiões, tudo mais. E assim, calma que em um momento vai chegar a meditação, tá bom? Mas eu preciso contar esta introdução, que ela para mim faz sentido. E a primeira vez que eu tô compartilhando com as pessoas, não sei, eu tô me sentindo tão à vontade. Eu acho que é meio que o produto também do hold de antes de ontem, eu falei, eu nunca falo pra ninguém que eu psicográfica Alice. E aí, de repente, liberou uma coisa e já tô compartilhando tudo de vez aqui. Então, uma forma que eu tinha eu percebo que que cada um de nós tem experimentado algumas coisas, pelo menos se não foi uma coisa grande, uma pequena coisa, sei lá, que você recebe mensagem da pessoa que exatamente você já estava pensando, ou vice-versa. Já acontece, fala, nossa, justo estava pensando em você.
Porque as coisas, nossas conexões, nossas falas com as pessoas, elas já acontecem antes. A materialização é uma reverberação do que está acontecendo em um plano mais espiritual. Só que estão acontecendo muitas coisas nesse plano espiritual antes do mundo da matéria, desde mortes até nascimentos, de dor até amor. Então, dependendo da frequência que você está, você consegue sentir essas coisas antes acontecendo. Como eu tinha tanto medo do que se passava na minha mente, tinha tanto medo de se era eu, se era um diabo, se era um anjo, tinha tanta confusão e estava tão perdida em relação a isso, e a religião trazendo ainda mais medo em relação de tudo isso, eu ficava muito na frequência desse medo, e com tanto medo do que se passava dentro de mim, que eu não deixava nenhum momento de espaço de silêncio. Eu tinha medo do silêncio que se passasse na minha cabeça. Porque cada vez que eu entrava em silêncio, eu conseguia ouvir algum tipo de tragédia. Ouvir, sentir, e eu tinha muito medo. Então, meu toque era, eu chegava a rezar até 1000 Pai Nossos por dia, para não deixar nenhum silêncio, nenhum silêncio. Eu lembro que uns tios meus me falaram assim, nossa, Tânia, você fala em voz alta? E eu falava, eu tô cantando. Eu nunca cantava, eu só estava rezando. Só que às vezes o toque, ele, não sei se alguém aqui tem toque, ou se relacionou com alguém que tem toque, você vai criando umas teorias na tua cabeça que é para tentar se salvar. Então você acha que algo muito ruim vai acontecer e junto com esse medo de algo muito ruim acontecer, aparece dentro da tua cabeça como um mecanismo de defesa que existe uma forma de você se salvar. E na minha cabeça era, por exemplo, agora, para essa coisa não acontecer, eu tenho que rezar 100 Pai Nossos. Aí depois era, tenho que fazer 100 Ave Marias em voz alta. Tenho que fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, um em voz alta e um em silêncio. E aí você vai criando rituais que não param, assim. Você entra num loop totalmente desconectado com o teu corpo, desconectado com você mesmo, e somente aumentando um delírio na qual todo um mundo em paralelo está acontecendo aqui. Você não está em nenhum momento no aqui e agora. Eu lembro que lá em Peru tem uma frase que chama-se Luna de Paita. Ah, você está na Lua de Paita, que é, sei lá o que significa, mas na verdade, literalmente, mas ela quer dizer que você não está aqui, você nunca está aqui. Eu lembro que as pessoas falavam, nossa, você vive na Lua de Paita, que é, sabe aquela sensação de quando você fica assim, olhando para o nada? É isso aí o tempo todo, porque era abstraída pela minha mente. E eu, poucas vezes, eu realmente me sentia conectada com o corpo. Paralelo a isso, eu vivia com meu pai, que era um homem bastante violento, e uma das formas que eu tinha para lidar com toda essa dor dos castigos, uma das formas, duas formas com as quais castigava, uma delas eu comento bastante, que é eu me deixava em cima de um banquinho, parada, em silêncio, no canto da sala, olhando para a parede, e eu para quem conta muito minha história sobre a estátua viva, eu conto muito sobre a relação de quanto meu pai foi a pessoa que mais me treinou a fazer estátua viva, porque ele me deixava durante muitas horas em cima de um banquinho estática. E isso foi uma transmutação dessa dor. Mas uma coisa que eu não comento muito, especialmente em palestras ou ao vivo, é de que ele nos flagelava, assim. Meu pai com certeza tinha muitos problemas, talvez tanto graves quanto os meus, mas se manifestavam de maneiras diferentes, e uma das formas com as quais ele nos castigava era com um instrumento que chama-se São Martim, tem nome de santo, que é um chicote de 3 pontas, que geralmente é para você chicotear gado. E ele deixava, assim, cada um deles preso em cada canto da casa, cada cômodo, e quase todos os dias era surra. Era uma surra que se deixava carne viva. Eu lembro que a primeira vez que eu passei a não sentir a dor desse chicote foi quando eu percebi que eu podia sair do meu corpo no momento que ele me batesse. Então, era mais uma outra coisa que eu exercitava. Como não estar no meu corpo nesse momento que meu pai estivesse me batendo? Então, somando o toque e somando a essa estratégia de uma criança que não queria sentir o dor do corpo, eu era totalmente desconectada com o meu corpo. Tão desconectada que eu vejo agora fotos minhas, assim, caminhando, vendo que até meu corpo era tudo desengonçado, porque parecia que eu não tinha nem controle dos meus braços quando eu caminhava, estava muito curvada,
não estava no meu corpo. Então, foi com todo esse contexto e essa relação com não estar no meu corpo, não estar no presente, que eu cheguei no Brasil. Eu cheguei no Brasil, inclusive, após um sequestro no Peru. Eu não sei se vocês sabem dessa história, resumindo rapidamente, eu passei por um sequestro no Peru e eu tive um surto, como chama? Eu sempre esqueço a palavra, sei lá, pós-traumático, uma coisa assim. Já somando, né? Já sabe meio histórico, a menina tinha medo da sua mente, que sabia as coisas que iam acontecer. Era muito fácil ter, após um sequestro, um surto de paranoia. E aí eu vi um homem me seguindo para tudo quanto é lado. Era o terreno fértil para acontecer isso comigo. E eu vi um homem me seguindo para tudo quanto é lado. E eu decidi chegar ao Brasil, porque na minha cabeça, esse homem que me seguia não falava português. Então, na minha cabeça, quando me falam, Tani, por que você está aqui no Brasil? Eu falei, ai, filho, por que me fez essa pergunta tão difícil e constrangedor contar que era para tentar fugir de um cara que na minha cabeça estava me seguindo e que eu achava que eu ia despistar porque não sabia falar português. Esse é o motivo pelo qual eu cheguei no Brasil. Achei que ia ficar 3 meses. Trouxe minhas latas de sprays para pintar meus quadros na rua e quando fui fazer meus quadros, em algum momento determinado, com todo o material que eu estava ali, apenas R$12 no bolso, um fiscal levou todo o meu material, porque diz que essas pinturas, vender essas pinturas, os quadros que eu fazia, era uma venda ilícita. Fiquei assim, nada, assim, tinha só esses R$12 no bolso. Foi ali, nesse dia, que eu conheci uma estátua viva e eu percebi que, assim, eu tinha sido criada e minha vida toda tinha me levado para esse lugar, que era perfeito. Primeiro que meu pai me treinou durante muitos anos, me deixando em cima de um banquinho sem me mexer. Segundo, eu já era pintora, artista, pintar um figurino de estátua, fazer um figurino, fazer o cabelo de estátua, ia ser fichinha para mim. E terceiro, que assim como o cara que na minha cabeça estava me seguindo, não sabia falar português, eu também não sabia. Então, estátua viva era perfeito, eu precisava caladinha, não ia precisar nem falar nada. 2 dias depois já era estátua viva. Bom, a partir daqui começa o caminho de encontro para a forma como eu encontraria a meditação. Como foi no começo da estátua viva? E para mim, assim, não tem como desatrelar. Para mim, a minha experiência com a meditação com a estátua viva. E essa jornada começa no primeiro momento que eu subo no banquinho e percebo, nossa, como será ficar agora estática, parada no meio desse caos todo? Assim que eu subi, e eu precisava ficar atenta a muitas coisas que nunca antes tinha ficado. Primeiro que eu estava num banquinho de 1 metro. Não via quem estava atrás de mim. Muitas pessoas, homens bêbados, passavam lá, mexiam comigo, pessoas diferentes, davam medo assim de que alguém me empurrasse. Eu não conseguia ficar muito tempo de olho aberto, no sol, então tinha que fechar o olho, mas ao mesmo tempo não podia deixar de ver a caixinha, no momento que alguém colocasse dinheiro, perceber que alguém colocou, para poder me relacionar com essa pessoa, entregar uma mensaginha, uma pedrinha, uma relação assim, segurar tanto calor, estava no verão, então com figurino pesado, quente, maquiagem toda coçando todo o corpo, era muita coisa para prestar atenção aqui no agora, assim. E eu lembro que, logo nos primeiros dias, eu percebi que aquele caos que estava fora era nada comparado ao caos que estava dentro. Porque eu nunca tinha ficado tanto tempo em silêncio. Mesmo que passasse, viajasse, ficasse em silêncio, calada, era muito diferente de ficar em silêncio. Porque quando eu ficava calada, eu ficava rezando, ou ficava calada, pensando em uma coisa e outra, ia viajando com meus pensamentos. Mas nesse momento, eu não podia estar desconectada. Eu ia cair do banquinho, eu ia coçar minha nariz e não prestasse atenção. Eu não ia ver que alguém colocou uma moedinha. Eu não ia ver se alguém estava vendo eu mexer e tirar meu potezinho de moedas. Era muita coisa e era desesperador perceber, conseguir prestar atenção a tudo isso e perceber o tamanho do barulho que eu sentia dentro de mim. Eu ouvia coisas que nunca antes tinha prestado atenção. E mesmo assim ela se misturava comigo, assim, era como se eu estivesse falando mesmo. Coisas do tipo como quando 3, 4 pessoas colocavam ao mesmo tempo notas de R$2 e R$1. Era o constrangimento
de estar recebendo dinheiro e eu estou dando uma pedrinha de cristal. Sabe, parecia que eu não merecia, eu percebia esse desconforto, meu ombro se contraía, e aí eu tinha que prestar atenção, porque eu era uma estátua e não podia me mexer. E se eu fizesse isso, a criança ia falar, mãe, tá vendo? Ele é de verdade, não vamos colocar dinheirinho pra ela. Então eu precisava prestar atenção em muitas coisas, e esse prestar atenção, ela me obrigava a prestar atenção nas reações do meu corpo. Como era o impulso, como assim, como eu tinha totalmente desconexão com o meu corpo, que não percebia que eu estava coçando. E aí, de repente, mãe! E aí, peraí. Aí eu prestava atenção nessa quietude, e à medida que eu prestava atenção na quietude, parece que algo se silenciava. Tem momentos que parecia que o barulho fora era maior, e outros momentos que o barulho dentro era maior ainda. Mas eu lembro que começou a acontecer algumas coisas, umas experiências que me surpreendiam. Por exemplo, eu estava ali pensando, ai meu Deus, calor, banana, e de repente eu via uma pessoa caminhando, igual que eu, também de boca fechada, com um monte de pensamentos. Quando você vê o mundo em cima de um banquinho, ele muda totalmente. Você caminhando no centro da cidade, você vê pessoas ali caminhando, cada uma. Imagina se colocasse alto-falante em cada uma das cabeças das pessoas. Ia ser uma barulheira inteira, né? Falando de coisas nada a ver ao mesmo tempo. A única coisa que nos diferencia daquele homem que caminha na rua, que a gente fala, nossa, é um doido caminhando, é que ele fala em voz alta. A única diferença. Porque a mesma coisa acontece conosco, na nossa cabeça, ali calados. Então, você não percebe, tá todo mundo ali, no seu barulho, calado. Ali. Mas quando está em cima do banquinho, você vê muitas pessoas que não te veem. E você consegue ter uma imagem sistêmica do que está acontecendo. A isso você vê que havia uma pessoa igual, com aquele olhar que está caminhando e pensando em outra coisa. E de repente se depara com a estátua e ela para. Assim. E por alguns segundos, ela fica só olhando para a estátua. E de repente, quando ela procura alguma moeda e está se aproximando, e vê que a estátua viva está se mexendo devagar, começa um fenômeno, assim. Um fenômeno super, super delicioso, assim, com as pessoas. Elas começam a se mexer devagarinho, assim como uma estátua. Elas vão colocar a moeda verde, como se estivessem hipnotizadas. Aí você, de repente, pega uma pedrinha, uma mensaginha entregar, e a pessoa podia fazer assim, não. Ela vai assim, em câmera lenta, e você percebe como elas entram em um outro ritmo, no ritmo que você convida elas. De repente termina, você fica estátua de novo, e a pessoa, assim, realmente ela faz isso. E aí ele lembra todo um monte de coisa que ela ia fazer, que ela supostamente estava aí pendente para fazer, e pá, ela retoma a sua vida no piloto automático. Eu comecei a perceber que coisas muito loucas aconteciam, como o fato de poxa, é no momento que eu fecho meus olhos que as pessoas abrem os seus. É o momento que eu fico estática. É como se eu se as pessoas estivessem me dando vida, para eu dar para elas uma pausa. Um momento, sabe, de uma morte para tudo aquilo que estava abstraindo na cabeça delas. E entrássemos numa mesma frequência. E era muito louco, me parecia muito estranho as pessoas pararem para ver você parado. Era muito estranho isso. E eu via tudo isso acontecendo na volta, e aí, de alguma maneira, eu comecei a esquecer dos restos, esquecer das vozes. A minha atenção, ela foi acidentalmente direcionada para o presente. E isso não foi porque eu queria entrar numa jornada de autoconhecimento, porque eu li um livro de Osho, porque eu sabia o que era meditação e agora eu queria melhorar minha vida. Nada. Eu queria ganhar minhas moedinhas. E eu queria ser uma ótima estátua viva. Então, quando eu queria ser uma ótima estátua viva, eu falei assim, eu me apaixonei tanto da estátua viva, que até mesmo depois que eu começaram a me chamar a um montão de eventos, abrir uma empresa, de ter 40 pessoas trabalhando comigo, eu percebi, isso não é o que eu quero, não, eu queria voltar a fazer estátua viva. Larguei tudo, voltei a fazer estátua viva, falei, nossa, eu quero ser estátua viva até que eu morrer. Eu não sabia o que era que havia dentro da estátua, eu não conseguia explicar a ninguém, porque quando me falaram, você vai largar a empresa? Sim, eu reduzi. Eu morava numa casa com 5 banheiros, tinha chofer, cozinheira, babá. Meu filho tinha aquele, sabe, quarto de brinquedos. Nós reduzimos, meu filho tá rindo aqui, lembrando junto comigo, reduzimos os custos a 10% do que nós gastávamos. E assim,
Sim, a única pessoa que ficou feliz com essa decisão foi meu filho. É a única, porque todo mundo me achou de doida. Mas tudo bem, eu já estava acostumada disso aí, né? Que me acharem de doida, então eu falei, tá bom, não tem problema não. E de uma casa que tinha 5 banheiros, fui morar num lugar que era tipo um beco, perto do centro, num kitnet que tinha um banheirinho e um quarto. E meu filho tá fazendo ali, porque tinha vez ou outra na qual tinha troca de tiros naquele lugar. E a gente estava super feliz, super feliz. Meu filho estava feliz porque tinha me tornado uma workaholic, trabalhando demais, virando a noite toda. E de repente eu falei para meu filho, filho, vamos passar mais tempo juntos. Então ele era o único que ficou feliz com isso. Voltei a fazer a estátua viva e eu queria fazer, dessa segunda vez que eu voltei, eu falei assim, poxa, eu quero realmente fazer até eu envelhecer, porque eu não sabia o que havia dentro dali que tanto me cativava. O que aconteceu? Eu falei assim, vou dar o melhor de mim para ser a melhor estátua viva. Aí eu pensei, tá, onde procuro inspirações para ser a melhor estátua viva que eu posso ser? Poxa, as melhores estátuas vivas que eu conheço estão na Europa. Eu procurava na internet e tem referências lindas. Mas eu pensei, peraí, copiar as estátuas vivas da Europa seria... Elas copiam quem? Elas copiam as próprias estátuas. Então, se eu copiar a cópia de uma cópia, não vai dar certo. Eu fui para o cemitério da Consolação aqui em São Paulo, onde tinha um montão de estátuas ali nos túmulos, e comecei a olhar a posição delas, o olhar delas, o jeito que elas mexiam. Comecei a estudar sobre escultura para ver como era o melhor momento. Só que o que era mais me intrigava era como de fato despertaria uma estátua, se eu nunca vi uma estátua despertando. Então eu pensei, peraí, como seriam? Porque aí algumas despertavam tipo robô, outras assustando, outras simplesmente mexiam devagarinho, mas eu queria, sabe, fazer uma interpretação, dar o melhor de mim para interpretar uma estátua viva. Eu lembro que fiz um poeminha que falava assim, ser estátua viva é estar num palco diminuto onde você apresenta peças de teatro de 1 minuto. Então eu queria fazer uma peça de teatro de despertar, de renascer e de morrer em 1 minuto. E aí eu falei, como ela despertaria? Como que ela despertaria? E aí eu pensei, peraí, tem sim uma estátua que despertou. Gente, com 4 escolas de freiras e querendo ser freira de claustro e tendo me convertido em missionária evangélica durante uma época, eu sabia, Adão foi criado do pó da terra, ele era uma estátua de barro. E Deus deu para ele o quê? O fôlego de vida. Eu falei, essa é a dica, pega essa. Aí eu lembro que eu comecei assim, nas minhas apresentações de estátua viva. Eu sentia nesse momento uma mulher toda de argila, e eu sentia que Deus me dava o fôlego de vida, e fazia isto. E aí eu sentia esse ar profundo entrando assim dentro de mim, e cada partezinha do meu corpo ia acordando. Olhava para as mãos, para os dedos, ou se reconhecia e me reconhecia viva nesse momento. Sentia meus pés e olhava para as pessoas pela primeira vez. Pela primeira vez. E fazia isso 300 a 500 vezes por dia. Respiração. Sentia essa respiração como se fosse a primeira vez, sentia todas as minhas células aí vibrando nesse momento. E eu lembro que assim, para mim a sensação foi de que o resultado foi imediato. Eu comecei a ganhar o dobro. Isso era o que importava para mim. Eu tô ganhando o dobro de moedinhas e tá mais legal, tô me sentindo uma estátua viva. Então, na minha cabeça, eu só queria fazer uma melhor performance e eu amava mais. Só que eu não estava percebendo de que eu acidentalmente estava fazendo uma respiração consciente várias vezes por dia. Olhando pela primeira vez. Eu sentia como de fato não tivesse passado e não tivesse futuro. Por quê? Porque a estátua viva ela é de pedra, não tem nenhuma expectativa do que vai acontecer, não tem nenhuma lembrança do que já foi. Então ela só estava acordando pela primeira vez, reconhecia minhas mãos pela primeira vez que estavam presentes e pela primeira vez olhava para cada uma dessas 300 a 500 pessoas por dia que eu acordava e entregava alguma mensagem. Eu lembro que uns 2, 3 meses depois,
as crianças, né? Elas sempre te lembram o que você tá mexendo. Tá mexendo a mão, tá mexendo não sei o que. As criancinhas adoram estragar uma performance de estátua viva. E elas costumavam falar assim, mãe, ela tá mexendo o peito, ela tá respirando, tá mexendo a garganta, o ombro, tá respirando. E de repente, uns 2 meses depois de eu fazer essa performance, de estar acordando, e as pessoas chorando junto comigo, porque eu tava descobrindo que eu tava acordando, uma criancinha gritou, ela tá mexendo a barriga, tá respirando. E eu falei assim, barriga? Gente, meu pulmão tá no peito, ferrou, eu tô doente. Como assim? Antes mexia meu ombro e meu peito quando eu respirava. Tá mexendo minha barriga. Eu lembro que eu olhei pra baixo e eu vi a minha barriga respirando assim. Falei, ai meu Deus, tem algum problema, acho que meu pulmão deslocou. Eu fui pro médico. Contando para ele que talvez estava fazendo mal para mim o trabalho que eu estava fazendo, que tinha um problema, que ele me analisasse, porque meu pulmão estava na minha barriga. Aí ele falou para mim, não, filha, isso é respiração diafragmática, você está fazendo a respiração certa, mulher. É isso que você tem que fazer. A maioria das pessoas trava seu diafragma e termina respirando curto. Você mexia seu ombro e seu peito porque tua respiração é curta. O diafragma está se mexendo. Me explicou como funcionava, que ele dividia a cavidade torácica da cavidade abdominal e que quando você respira mexendo o diafragma, ele desce para que o pulmão consiga se expandir muito mais. E como ele está descendo, a barriga tem que ir a algum lugar. Então, a barriga é projetada, a cavidade abdominal é projetada para fora. Não é que o pulmão desce no estômago. É o abdômen que se projeta para frente para que o pulmão possa abrir mais. Ah, claro, por isso que agora eu consigo respirar mais devagarinho, assim, inspirar profundo e o ar dura por muito mais tempo. É exatamente por isso. É perfeito. Nossa, eu tenho a melhor respiração do mundo. Fica muito feliz nisso. E até então eu falei, nossa, então eu vou continuar fazendo mais. Agora mais vezes. Agora, saindo da estátua viva, eu vou fazer o tempo todo isso. Aí eu lembro que a primeira vez que eu experimentei isso fora da estátua viva foi no metrô. Eu morava em Pirituba, um lugar que eu tinha que tomar metrô, trem, perua. Era muito apertado. Na hora que eu voltava, era apertado pra caramba e fedido. Fudido e fingido. Era tudo junto, assim. E aí eu lembro que eu não gostava, né? Ficar toda apertada, assim, com minhas malas, estátua viva. E de repente eu falei, peraí, estátua, respiração. Eu olhava os olhos, abria os olhos e olhava tudo como se fosse a primeira vez. E, inclusive sentia o cheiro como se fosse a primeira vez. Aí eu percebi que o cheiro não era ruim. Porque quando você cheira pela primeira vez, você não tem comparação com um cheiro ruim, cheiro bom. Você só percebe o cheiro. Cheiro forte, cheiro fraco, som forte, som fraco, mas nenhum deles era bom ou ruim. Quando eu falei, gente, isso funciona fora da estátua, eu comecei a levar isso para outros momentos. Como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Eu lembro que, à medida que eu percebia que isso enganchava mais as pessoas, porque assim, eram 2 coisas que aconteciam. Quando eu fazia essas performances, como se estivesse realmente vendo tudo pela primeira vez, eu chegava a me emocionar, assim, de ver uma pessoa frente a mim que parecesse comigo. Eu olhava para as mãos das pessoas e olhava para as pessoas em volta e eu me emocionava e as pessoas se emocionavam em volta. Então, realmente era muito prazeroso para mim, assim, muito. Eu olhava para o céu como se fosse a primeira vez, olhava para assustado, olhava para as pessoas e as pessoas falavam assim, eu tinha o céu, né? Eu olhava assim, e era maravilhoso, por 2 motivos, porque era prazeroso experimentar isso, e porque as pessoas começavam a colocar triplo, quádruplo de dinheiro, era muita grana. Com a estátua viva eu cheguei a ganhar R$ 900 por dia, porque eu respirava e experimentava tudo como se fosse a primeira vez. Aí eu lembro que começou a acontecer algumas coisas comigo, que comecei a achar estranho. Eu falei, já tá voltando a loucura de novo. Percebi que já não estava mais, voltou. Eu lembro que eu começava a falar em poesia. E começava a trazer coisas que eu nunca antes tinha percebido. Por exemplo, eu lembro que uma vez estava com muito calor, estava querendo descer e de repente, pá, passou uma nuvenzinha, senti o vento e eu falei,
olha, eu senti o vento. O vento sempre esteve ali, mas eu não tinha percebido onde eu estava enquanto o vento tocou meu rosto outros momentos. Aí depois de eu falar isso, eu falei assim, nossa, mas que coisa linda que eu acabei de falar. Eu lembro que eu comecei um diário e eu falei assim, não, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas quanto mais tempo estátua eu sou, acho que mais inteligente eu fico. E isso que eu chamava de inteligência era o quê? Era percepções do agora. Porque eu passei tanto tempo com medo da vida, de viver, de pensar, de sentir, de intuir, que eu nunca tinha percebido para parar para sentir o vento, para perceber através dos olhos das pessoas as suas emoções, perceber como quando eu experimentava algo como se fosse a primeira vez, as outras pessoas experimentavam isso como se fosse a primeira vez. Lembro que uma vez estava com uma roda bem grandona. E fazia rodas grandes. Aí, se eu puder, eu vou procurar uma foto dessas rodas. Assim, eram muitas rodas. Eu cheguei a receber notificação da prefeitura por atrapalhar os transeuntes. Orgulho da notificação. E aí, eu lembro que havia um montão de gente na minha volta. E de repente aparece um monge. Na verdade, não chama monge, não sei como que chamam os caras do Hare Krishna, que ficam laranja com vermelho também, né? E que vendem às vezes incensos, caderninhos, assim. E ele ficou olhando para mim, e eu lembro que esse olhar se parecia com outros olhares que eu já tinha visto. O que aconteceu? Que a partir de que eu comecei a experimentar essa respiração diferente, eu via que um tipo de pessoa se aproximava de mim e eu falava assim, ixi, esse pessoal deve ser, o pessoal é mais estranho do que eu. Pessoas, pelo menos umas 2, 3 pessoas por dia apareciam, olhavam para mim e faziam assim, ó. Falei, ixi, esse negócio deve ser alguma seita a mais, mas o que eu sei é que não entro para nenhuma religião mais. Eu não vou entrar, mas sempre vinha 2, 3 desses. Alguns deles se aproximavam e falavam assim, namastê. E dava moedinha. Eu falei, que é esse negócio de namastê? Não sei. Mas quando eu vi esse cara de Hare Krishna, ali na frente, ele olhava do mesmo jeito que esses outros caras olhavam. Eu falei, ixi, acho que esse cara é o guru dos caras que passam por aqui, deve ter alguma igreja desse tipo. Mas eu lembro que eu estava assim, totalmente presente, sentindo a minha respiração, né? E ele olhava para mim. Aí eu falei, eu tenho certeza que esse cara tá falando comigo. Tu certeza? Eu falei, não, para com isso, Tânia, mas para com isso. Você tá novamente alucinando nas coisas, ele tá falando para você descer. Eu senti que ele falava para você, eu falei, não aguento mais. Pô, eu tava vestida de anjo, asas grandes, eu desço, me aproximo a ele, e ele fala assim, que bom que você me ouviu, estava pedindo para você descer. Aí eu fiquei toda assustada, e eu falei assim, eu quero falar com você. Ele falou, eu também. Ele disse para mim assim, eu tava a 2 quarteirões daqui, indo para um outro lugar. De repente, eu senti o teu estado meditativo, e não era só hotel. Aí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que não é só hotel. Todas as pessoas que estão nessa roda com você estão em estado meditativo. Eu percebi que a meditação é contagiante quando ela é feita até mesmo fora dos templos. Eu falei assim, nossa, que lindo que você falou, mas o que é meditação? Porque para mim era refletir a coisa. E eu lembro que ele falou, peraí, você de que você vai... Não, eu falei, o que é? Eu falei, você não sabe o que é meditação? Né? E refletir sobre alguma coisa? A gente falou durante 4 horas. Para mim, isso aí é uma cena de filme, assim, tipo, a anja prateada com suas asas douradas e o cara lá de laranja e vermelho falando assim. E tinha assim, pelo menos durante 1 hora nos acompanhou uma roda em volta, porque era uma coisa super performática. Como que eu não coloquei minha caixinha no meio? Aposto que as pessoas colocavam dinheirinho ali, aproveitavam mais uma graninha ali de entrada. Mas esse cara maravilhoso que eu amaria, olha, todo lugar que eu tenho oportunidade falo dele, porque eu quero muito voltar a ver ele, não tenho contato dele, mas esse cara me ajudou tanto, 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 porque ele me ajudou a compreender o que se passava comigo, a colocar nome às experiências que eu estava tendo. Por que esse negócio de inteligência que eu estava chamando? Não, isso, filha, isso é autoconhecimento, vem como consequência da meditação. Ah, e a respiração tem a ver com isso aqui, e quando eu sinto o meu corpo, e a sensibilidade que eu sinto com as pessoas. E ele começou a explicar cada uma, isso chama isto, isso chama outro, e ele colocava nomes nisso. Eu amei, fiquei apaixonada. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Eu falei, é isso. Pirei, não deu nem 2 semanas e eu fiz um vídeo que postei na internet. Chama-se A Arte de Meditar em Qualquer Lugar. Olha, eu acho que eu já fiz bastantes vídeos, mas até agora eu acho que esse é meu preferido. Procure no YouTube depois A Arte de Meditar em Qualquer Lugar.
E foi assim, porque foi exatamente o que ele me falou. Você aprendeu a meditar em qualquer lugar. A partir de agora, você pode praticar qualquer tipo de técnica de meditação. Então, para mim, compartilhar para você sobre a meditação não é sobre uma técnica, não é sobre uma prática, mas tem a ver com uma forma de viver e se relacionar com a vida. Tem 3 dicas que para mim já ajudam, porque assim, meditação guiada, vocês podem encontrar um monte na internet, e inclusive tem as minhas, Tânia Mujica Meditação, para você dormir muito mais profundamente. Várias técnicas, filosofias de meditação existem, todos são maravilhosos, experimentem tudo que vocês puderem, mas do que nada eu quero aproveitar esse espaço para partilhar coisas que talvez a gente não encontra na internet, que tem a ver sobre as formas espontâneas que temos de meditar. Porque assim, quando alguém diz, vou começar minha meditação e terminei minha meditação, para mim, essa prática de meditação é o reducionismo do que a meditação é. Não é uma coisa que eu começo e aí termino. Está no presente. Poxa, eu vou ficar no presente durante 10 minutos por dia? É isso que vai usar a tua vida? Você vai estar 10 minutos por dia? Se você poderia estar muito mais tempo presente, minha meta é estar 10 minutos por dia fora do meu corpo só. E o restante todo, vamos invertir. Vou fazer minha prática de sair 10 minutos do meu corpo, ficar no passado e no futuro. Vamos todo mundo, galera, 10 minutos para estar fora do nosso corpo. Essa aí é a meta nessa nova era. Então, mas o que acontece? A prática, ela é importante sim, também. Por quê? Eu imagino que é uma coisa como treinamento. Quando você está sedentário demais, você precisa primeiro o quê? Não vai hardcore direto no exercício localizado. Você vai começar com um funcional, certo? Então, esse funcional é começar a trazer a meditação de uma forma mais natural na tua vida. Às vezes é difícil para as pessoas meditar, porque elas querem de uma vida que está o tempo todo sem conexão com o seu corpo. A palavra meditação, ela vem da palavra em latim meditare, que significa voltar-se para dentro, porque enquanto eu estiver no passado, no futuro, que são lugares que não estão no meu corpo, né? Meu corpo é a única coisa presente que existe, emoções, pensamentos e tudo mais podem vir de fora do meu presente, vem do passado, do futuro. Então, meditação é voltar-se para dentro aqui. O corpo é uma âncora para poder fazer isso. Então, quando eu convido para vocês sobre a meditação, ver a meditação e como ela ser uma espécie de condicionamento físico primeiro, é você trazer a leveza de trazê-lo de maneiras mais espontâneas para a tua vida. Porque a meditação, às vezes as pessoas se frustram, porque elas falam, poxa, eu não consigo meditar, eu me frustro. Inclusive as meditações que eu fiz para antes de dormir, elas são por isso, porque as pessoas falavam para mim assim, nossa, eu não consigo meditar, eu vou meditar e eu durmo. Eu falei, pronto, vou fazer meditações para as pessoas dormirem. Acabou-se. Então, as meditações são tudo para dormir, porque não tem pretexto nenhum. Agora, o que acontece para você fazer mais dessas meditações passivas, localizadas? Traz primeiro o estado de presença na tua vida. Aí sim, quando você começa a trazer o estado de presença na tua vida de uma forma mais natural, parar para meditar, fazer uma prática, uma técnica específica de meditação, que vai ser tipo um exercício localizado para desenvolver mais esse estado de presença, vai ser muito mais fácil. Você não vai começar indo na academia depois de estar sedentário, trabalhando somente glúteos. E aí, pronto, eu só quero trabalhar. Mulher é assim, né? Vou começar a trabalhar, eu quero começar trabalhando pernas. Todas as 15 vezes que eu tentei entrar na academia, é assim, eu começo com bumbum e coxas. Mas, poxa, é condicionamento primeiro, deixa de se citar o todo. Então, as 3 dicas que eu vou te passar para você trazer esse condicionamento do todo é coisas que eu já falei na minha história, mas que agora eu vou sistematizar. A primeira é, usa teu corpo como âncora. Teu corpo, tua mente e tuas emoções podem viajar para qualquer lugar. Mas teu corpo, enquanto não tiver teletransportação, ele está no presente. Seja através do prazer, seja através da dor. Não importa, o teu corpo. O que eu estou falando em relação a prazer e dor? Você está sentindo sabor numa comida? Aqui uma prática do teu corpo ser uma âncora deliciosa. Experimenta comer com as mãos. Experimenta comer com as mãos e a partir de tudo
Venda teus olhos, come com as mãos. Aliás, é maravilhoso se você está entediado do marido, da mulher, dos filhos, não tem mais nenhuma atividade para fazer, propõe isso amanhã já. Gente, hoje vamos almoçar de olhos fechados e com as mãos. Crianças amam aquela melequetura que acontece. E é uma experiência maravilhosa. Você sente o croque da alface, você sente o pingo do feijão ali na tua mão e tenta comer, e é engraçado e é delicioso. Veja só, essa experiência toda sensorial que acontece a partir disso, isso é meditação. Porque isso não está acontecendo no futuro, isso não está acontecendo no passado, isso está acontecendo no presente. Aquele pingo de feijão que vai escorregar pela tua boca vai estar no presente. E isso é uma meditação ativa. A partir do prazer, a partir da dor também. Tá com uma dor de cabeça? Poxa, para mim a dor, ela é um grande instrutor de meditação. Quando você tá com dor de cabeça, por exemplo, você consegue pensar no futuro, pensar no passado? Não dá. A dor tá ali. Deixa que ele te conduza numa profunda meditação. Deita na tua cama e sente a dor. Maravilhosamente e quase que milagrosamente, a dor passa depois de 5 ou 7 minutos mais rápido do que o efeito da aspirina. Isso é incrível, pode experimentar. Mas a gente está tão acostumado a calar a dor que bota o remédio e prefere esperar 20 minutos, 30 minutos para dar efeito, do que permitir que ele te conduza numa meditação. Vai tomar banho? Apaga as luzes do banheiro. Toma banho de olhos fedidos, luz apagada. Tenta procurar o shampoo e o condicionador através do cheiro. É maravilhoso. Você vai errar tudo, mas vai ser delicioso. Porque você vai conseguir estar no presente, sentir. Você vai perceber a diferença da textura do shampoo, do condicionador. Poxa, começa a levar isso. Percebe que isto, se você juntar essas coisas, não é muito mais do que esses 10 minutos de meditação que você queria fazer? Poxa, eu queria trazer a meditação como parte da minha vida. Tem tantas coisas que já está acontecendo na nossa vida que seria maravilhoso estar isso no presente. E isso está assim, sabe, integrando. Que seja esse teu condicionamento físico, né? O trabalhar o todo. Vamos a naturalizar mais a meditação, porque é totalmente anormal que nós vejamos a meditação como uma coisa que fazemos a parte da nossa vida. E estarmos fora do nosso corpo tem que ser a exceção do dia. Vamos praticar estar fora do nosso corpo, não meditar. Você é minha prática de não meditação. Isso eu quero. Ó, daqui uns aninhos, todo mundo aí, a nova era, vamos fazer nossa não meditação, e aí a gente faz um monte de barulho ali na nossa cabeça por 10 minutos para a gente extravasar. Segunda dica. Transforme o ordinário em extraordinário. Olha, eu falo por experiência. Eu recebia de 300 a 500 moedinhas por dia. Ainda bem, ganhei bem nessa época de Santa Bíblia. E era no mesmo lugar, mesmo clima, mesmas lojas na frente, pessoas, 300 a 500 pessoas colocando moedinha. Mas quando você via tudo como se fosse a primeira vez, tudo era diferente, tudo era único. Parece que eu pudesse acessar neste momento a lembrança de quantos íris de olhos eu enxerguei diferente por dia. Coisas que eu nunca tinha prestado atenção, o íris da pessoa eram todas diferentes, todas. Era como um universo, um infinito universo que existia dentro delas, cada vez que eu olhava e me surpreendia por isso. Olhar as mãos, cada uma das pessoas, eu dava uma bilhetinho ou uma pedrinha, e cada uma delas tem uma palma de mão diferente. E não só isso, dava para perceber a vida da pessoa pela mão. Não porque eu estava lendo ali as linhas da vida, mas dava para ver os calos, a unha mal feita, bem feita, ou sem unha, sem dedo, com dedo. Tudo que fosse, dava para perceber como se fosse a primeira vez. Mesmo que fosse o mesmo lugar, mesmo que fosse, nossa, mais 500 pessoas hoje. Não, era mágico. Eu realmente desfrutava isso e comecei a levar isso para outras áreas da minha vida. Foi ali que eu fiz 2 grandes mudanças na minha vida. Obrigada, preciosa. 2 grandes mudanças na minha vida. A primeira foi, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. 3 maços, dá 60 cigarros por dia. Esta minha mão esquerda, ela quase que era inútil. Ela estava tão atrofiada porque eu fumava com esta mão que demorou anos para ela voltar a se mexer. Agora, quando eu mexo assim, ela mexe as duas, falei, nossa, graças, filha, você voltou a nós, né? Porque ela se integrou ao meu corpo, porque ela não se mexia por nada do mundo. Agora, olha aí, maravilhoso.
E isso foi como através da meditação. O que eu fiz? Assim, tipo, é uma coisa totalmente antinatural. O que não é antinatural, é antinormal, não antinatural. Porque, poxa, vou parar de fumar cigarro, vamos parar, tira o cigarro, não sei o que, ok, isso, não mais, se afasta disso, foi todo o contrário. Eu fumava como se fosse a primeira vez. Ao contrário, a relação que eu passei a ter com o meu cigarro foi mais amorosa ainda. Podem procurar, meu vídeo acho que chama no YouTube, como fumar 80% menos, como parar de fumar sem doer, como fumar menos sem sofrer, uma coisa assim Tânia Mujica, fumar, aí deve aparecer. E aí eu fumava como se fosse a primeira vez. Como se fosse a primeira vez. Eu sentia a nicotina e todos os efeitos que fazia. Do mesmo jeito que era o fôlego de vida, eu fazia com cigarro. Sentia todos os efeitos, aquele barato que era maior do que eu imaginava, com o cigarro, porque eu estava presente. E como eu sentia mais os efeitos da nicotina, eu desfrutava mais ele e eu dava menos pitadas. Aí eu estava presente. Quantas vezes eu acabava uma caixa de cigarro e eu falei, nossa, já acabou. Eu não estava presente a maior parte do tempo que eu fumava. E quem fuma bastante, mais de um maço, sabe disso. Tipo, você não está contando cigarro, você está fumando no piloto automático. Quando você está presente para nicotina, você fuma muito menos. Eu comecei quase que automaticamente a fumar 80% menos. Agora esses outros 20% que foi difícil pra caramba, foram anos. Mas 80% do piloto automático foi-se embora rápido. Outra coisa que aconteceu de mega mudança foi o sono. Eu tinha insônia, fumava mais ou menos, que era sonhar, dormia umas 8 noites por mês, aproximadamente 2 noites por semana apenas. E eu falei assim, deixa eu experimentar o sono como se fosse a primeira vez. Eu lembro que comprei, para aquele dia que eu queria experimentar, fiz todo um ritual, comprei uma fronha e um lençol novo. Aí eu queria sentir esse lençol pela primeira vez. Aí eu senti a textura dele. Lembro que comprei um assim na 25 de março, assim, mais fofinho que achei. E aí, gostoso. Comprei a pijama nova, lembro. E aí comecei a sentir como se fosse a primeira vez. E era só essa conexão como se fosse a primeira vez que fazia com que meus pensamentos se desacelerassem. Porque acontece? A insônia dá porque é desconexão. A mente não para de pensar, teu corpo está cansado, mas a mente fica acordada. Quando eu estou nesse momento sentindo através do meu corpo o cobertor, as sensações, aí de repente ele se conectava e eu adormecia. Ao dia seguinte eu falei, funciona, deixa eu pôr mais coisas. Lembro que comprei um bonsai de jasmim no Ceagesp, coloquei do lado. E aí eu sentia o cheiro, que é meu cheiro preferido da vida, do universo, o cheiro de jasmim. Sentia o cheiro e aí eu sentia lençol, sentia o cheiro e sentia o cheiro de jasmim como se fosse a primeira vez. E eu fui colocando rituais. E vira e mexe eu faço rituais. No dia do meu aniversário, eu botei um montão de pétalas de flores e coloquei 2 flores na minha orelha para dormir, sentindo assim como se fosse a primeira vez. E falei, eu vou colocar em cada orelha para pelo menos uma ficar até amanhã e eu acordar me sentindo uma princesa. Aí como se fosse a primeira vez. Eu acordo, quando eu acordo, eu faço um exercício de acordar com a primeira vez. Eu lembro que o meu companheiro, quando começamos a dormir as primeiras noites juntos, ele falou assim para mim, você dança quando você acorda? Porque eu costumo fazer um negócio que me lembra a Estátua Viva, que eu tô deitada e de repente, do nada, se um dia a gente faz uma pijamada juntas, vai para um camping juntos, não se assusta se de repente tô dormindo e você percebe uma mão assim levantando-se, fazendo movimentos que parecem de fadinhas e eu faço assim, como se fosse a primeira vez. Então, poxa, tudo isso você precisa separar tempo para meditar? Não, coloca esses espacinhos naquilo que já está. Experimenta as coisas como se fosse a primeira vez. E a terceira dica, para fechar, é quanto a gratidão é uma meditação. Porque quando você é grato por algo, você não é grato pelo passado, não é grato pelo futuro, você é grato por algo que está acontecendo aqui e agora. Falar assim, gratidão, no momento que você quer celebrar algo que está acontecendo com você, é você se conectar com tudo o mais belo que está acontecendo no aqui e no agora. Tudo bem, se não gosta da palavra gratidão, pode usar uma menos mística como gratiluz, que é pior ainda. Pode falar qualquer palavra, mas assim, sabe, esse é algo mais em espanhol, que é gracias.
Eu gosto de ser graças. Então eu falo assim, graças, não tá viciado como gratidão, mas ao mesmo tempo é agradecida, né? Graças. E aí, isso, gratidão é uma das formas de você aceitar mais, inclusive aquelas coisas que parecem ser desafiadoras, você falar gratidão, esse abrir e aceitar. Porque quando nós resistimos para alguma coisa que está acontecendo, essa resistência para alguma mudança, resistência para algo que está acontecendo na nossa vida, que a gente julga como algo ruim, isso está muito baseado no quê? No passado, no que eu vivi, no que eu acredito. Então, toda a necessidade de rejeitar algo, ela é baseada em algo que você viveu. Então, é um estado de não presência para as coisas que chegam na tua vida e você diz gratidão, gratiluz, graças, maravilhinho. Nesse momento você está se abrindo e desapegando de tudo que você já vivenciou. E você olhando aqui e agora, estou aberta, aberto, receptivo neste momento. 3 formas de você levar a meditação na tua vida, no teu dia a dia. E com isso você vai perceber que vai ser muito mais fácil você praticar qualquer técnica de meditação. Qualquer técnica de meditação.